Essa questão do senhor falou de algumas famílias se mudaram na época da guerra. A primeira guerra, mas sobretudo a Segunda Guerra Mundial, que teve uma perseguição imensa aos judeus principalmente, essas famílias passaram a habitar várias localidades do mundo. No caso aqui no Rio Grande do Norte, nesse trabalho de pesquisa, o senhor identificou algumas famílias que vinham da Europa na época e que aqui formaram novos. Algumas dessas famílias se encontraram com os Simonetti nesse trabalho de pesquisa? Veja bem, os nossos troncos estudados em Goianinha, todos eles são anteriores à Primeira e Segunda Guerra. O Barbalho chegou antes, o Barbalho chegou em Recife por volta de 1600. Ele veio para a colonização, Brás Barbalho Feio. Né? Então, o Grilo também chegou antes, antes dessas guerras. Então, todos esses troncos estudados chegaram antes. Então, não tinha aí nenhuma influência. Houve influência com o casamento desses troncos com outras famílias que chegaram após. Mas não do tronco inicial. Todos os nossos troncos chegaram aqui antes dessas duas guerras. Uma coisa curiosa em relação a quando se faz genealogia, ou quando se escreve, pelo menos biografia, que é outro gênero, mas é que sempre aparece as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas que mais fizeram sucesso do ponto de vista, seja intelectual, seja econômico. A genealogia é diferente, né? Tem os Simonetti, não só tem Simonetti ilustre, não, neste livro. Uma das coisas que eu optei foi escrever, fazer ligações puramente genealógicas, sem contar a história das pessoas. Porque, como você está dizendo, é comum a gente, quando vê outros trabalhos genealógicos, quando se estuda genealogia, se vê pessoas que se enaltecem, são pessoas que são barões, são pessoas importantes, ricos fazendeiros, né, ilustres políticos e tal. Mas não é comum se colocar as pessoas menos afortunadas, as pessoas mais pobres, se coloca os ricos fazendeiros, mas não se coloca os pobres lavradores, né? Então, evitando tudo isso, eu resolvi fazer somente as ligações genealógicas. Por quê? Porque questão do sangue mesmo. Ali está descritos todo mundo. Porque, genealogicamente, independe se o sujeito é muito rico ou se ele é muito pobre. Ele se equivale na genealogia. Se ele tem a gene, genealogicamente ele é igual ao outro. O pobre lavrador é igual ao rico fazendeiro, sem nenhuma distinção. Genealogicamente, não. Eu queria que o senhor explicasse. O senhor tem um irmão primo? Como é que pode ser irmão e primo ao mesmo tempo? Explique pra gente. Em Goiânia aconteceu muito essa endogamia muito forte, né? Se casou famílias, primo com primo, mesmo porque naquela época a dificuldade de locomoção nos municípios era muito grande e era uma prática bem usual nos municípios de antigamente. Mas parece que em Goiânia essa situação foi mais forte, aconteceu com maior força, né? Por exemplo, meus pais, eles são primos entre si, são primos legítimos, né? E meu pai casou com duas irmãs, né? A mais velha e a mais nova. Da minha irmã mais velha, eu tenho um irmão chamado Dante Simonetti, foi o único filho dessa irmã. E ela faleceu, meu pai casou com a irmã mais nova, Sirene Simonetti, que ainda é viva, tem 86 anos. Então, dessa família, meu pai teve 5 filhos. Então, Dante, ele é filho de meu pai, uma irmã de minha mãe. Portanto, ele é meu irmão e também meu primo legítimo, porque meus pais eram primos legítimos. Como é que o senhor já está trabalhando em uma nova obra, A Praia da Pipa dos Meus Avós? E antes eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, como é que foi esse interesse, esse gosto pela escrita que se deu? Se isso foi prazeroso ou se foi doloroso? E por que esse novo livro? Eu me descobri escritor, né, depois que eu fiz essa genealogia da Praia da Pipa. Em conversa com Valério Mesquita, um grande amigo, uma pessoa de muito boa conversa, de fácil acesso, um incentivador. E que escreve muito bem. Que escreve muito bem, eu gosto muito das crônicas dele. E ele me perguntou uma vez por que eu não escrevia a história de Goianinha, né? Aliás, desculpe, da Pipa.
E então eu aceitei o desafio e comecei a escrever a História da Pipa, que esse livro certamente irá sair no ano que entra, talvez depois do mês de julho, agosto, né, que é a História da Pipa, a Praia da Pipa dos meus avós, a sua verdadeira história. Esse é o título do livro. Por quê? O senhor acha que tem falsas histórias aí? Acontece que a gente via na imprensa, vez por outra, as pessoas que passam 2, 3 anos na Pipa, moram uma parte, algum tempo lá, e ficam dando declarações na imprensa, coisas inverídicas ou modificadas até. Né? Então eu senti necessidade de, como nós da família de Goianinha, fomos que praticamente iniciamos o veraneio lá em 1926, né? Porque a minha família, minha mãe, meus pais, isso tudo está dito nessas crônicas, eles começaram a veranear na Pipa em 1926. Né? Então, a partir daí, tem todas essas histórias da Pipa que eu procurei resgatar a parte etnológica da praia. Né? Contar as verdadeiras histórias, desde a exploração do pau-brasil pelas nau francesas, né? Até a história que se mistura com a história da nossa família, com os personagens da nossa família, e a história até os anos, final dos anos 80, 90. Então eu vou contar a história da Pipa de antigamente. Eu não vou me prender à história de hoje, porque a história de hoje da Pipa está aí vista para todo mundo e tal. Essa pode ser resgatada futuramente. Eu quero resgatar a história de antigamente, até a década de 90, onde eu vivi com meus familiares lá e veranearmos todos os meses de janeiro e tal. A fotografia da Pipa dessa época que o senhor vai contar a história e a fotografia da Pipa de hoje é totalmente diferente? Totalmente diferente. Era uma pipa mais preservada, era uma pipa com pouca influência do turismo, quer dizer, logicamente mais preservada. Era uma pipa que se veraneava praticamente só a família, né? Então era uma praia mais deserta, mais selvagem. Eu não quero dizer com isso que ela não tivesse chegado onde chegou. É bom, o progresso é bom. Mas eu gostaria que tivesse um progresso com mais respeito à natureza, né? Mais respeito ao cidadão que vai para a praia tomar um banho, que às vezes está com dificuldade de transitar na beira da praia devido ao grande número de sombrinhas e cadeiras e vendedores. Hoje a Pipa está copiando um pouco de Ponta Negra, coisa que não existia. Você está alugando cadeiras e sombrinha. A Pipa tem um espaço menor, o menor espaço de praia, de orla, talvez do Brasil. A orla da Pipa é muito pequena. Então, se aquilo fica apinhado de vendedores, de sombrinha, de toda espécie, é um mercado persa praticamente ali. As pessoas não têm muita privacidade, né? Não fica em paz um minuto de nenhuma conversa, chega um vendedor para oferecer um produto. Né? Além de aquilo comprometer o vai e vem das pessoas na beira da praia. Não tem mais onde você transitar. Né? E o senhor tem algumas dessas crônicas, o senhor está disponibilizando num blog. Eu queria que o senhor falasse o endereço do blog. Todas essas crônicas, como também a parte literária da genealogia, porque além da genealogia da Pipa, essa que saiu com 12 mil nomes, a ela já estão agregados pelo menos 1.500 nomes, que já foram agregados a esses 12 mil. Né? Eu escrevo atualmente também a genealogia do Barão de Araruna, que habitou ali na Paraíba, no início do município de Bananeiras, e algumas famílias do município aqui de Santa Cruz de Currais Novos, como por exemplo a família Salustino, né, a família Macedo, que está naquela região. Escrevo a genealogia da família Henrique Castriciano, um trabalho que eu estou fazendo para a Rejane Cardoso, né, e também, ultimamente, eu estou às voltas em estudos com os descendentes da família Gurgel. Eu tenho um filho casado com a descendente da família Gurgel, filha de Adilson Gurgel, Catarina, e eu estou começando esse resgate da família para chegar ao meu neto. Para chegar ao futuro neto, bem. Alvos Barbalho Simoneto, queria agradecer a sua presença aqui no programa Cidade Aberta, por essa aula que o senhor nos deu.